Vem cá, vem mais perto, vem mais perto. E aí, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo hoje aqui na Sama Cursos, né? Vamos falar sobre alguns componentes que a gente deixou para essa aula. Na aula passada, a gente falou sobre teste de compressor, né? Falamos sobre teste de bobina, teste de compressor em massa, teste de compressor travado. E lá a gente já havia dito que para realizar esses testes a gente tem que ter certeza que os componentes que a gente usa para realizar a partida do compressor estão em perfeito estado, em perfeito funcionamento. Senão, alguns daqueles testes lá acaba não funcionando da forma adequada. Maravilha? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui. A gente já fez uma live onde a gente, ou melhor, a gente já fez um vídeo, né, no YouTube onde a gente falou um pouquinho sobre esses caras aqui. E hoje a gente vai falar mais uma vez um pouco sobre eles e complementar com a parte de capacitores. Então, esse é o nosso assunto de hoje. Antes disso, só relembrando, nós estamos ainda com vagas no treinamento presencial, onde nós estamos com 50% de desconto. Então, algumas turmas já se encerraram, outras a gente já tem algumas turmas já se encerraram, em outras nós ainda temos algumas vagas, então clica no link da descrição aí, se você é direcionado, dá uma olhada lá e aproveite para não perder isso, né? Quem chega na fonte primeiro bebe água limpa. E uma última notícia é que a gente terminou agora no mês de novembro a Black Friday, né, onde nós tivemos excelentes descontos e ótimas oportunidades. Porém, o pessoal da diretoria aqui ficou meio xaropeta, meio maluco, né? Meio biruleibe. E aí o que acontece? Agora a gente montou um combo onde a gente conseguiu reunir alguns tipos de treinamento online nosso aqui, na verdade alguns modelos, né, de treinamento online, abordando tanto a parte de refrigeração, climatização, refrigeradores, micro-ondas, lavadoras, enfim. A gente montou esses combos para conseguir oferecer isso aí num valor mais acessível para vocês, tá? Então, esses combos eles vão até o dia 16, agora de dezembro, e aí se encerra. E aí vem uma notícia legal. Juntamente com esses combos, a gente vai fazer essas lives aqui no YouTube, essas aulas técnicas, né? Passando esse conteúdo para vocês até o dia 16 também. Então, até o dia 16, nós teremos vídeos diários no YouTube, tá certo? Então, todo dia às 19h30, entra lá no YouTube, você vai conseguir acessar alguns dos conteúdos técnicos que nós estamos produzindo para você. Se você não é inscrito, se inscreve, clica no sininho aí, ativa a notificação, vai lá no comentário, clica lá, escreve qualquer coisa lá para que a gente consiga fazer um vídeo com ótima relevância e alcançar mais pessoas que tenham a mesma dúvida que você ou estejam precisando desse conteúdo para solucionar algum problema, tá certo? Então, vamos começar. Para fazer esses testes aqui, o que a gente precisa? A gente vai usar, como sempre, né, o bom e velho multímetro, tá? Então, um multímetro a gente já falou em algumas lives até inclusive, né? Pelo Instagram. Você não sabia que a gente tem perfil no Instagram? Nunca viu a gente lá? Acessa lá depois, @samacursos, tem uma série de vídeos legais lá também, né? Algumas coisas mais curtinhas, algumas sacadas bem legais. Você tem uma ótima fonte lá também de consulta e indicações técnicas. Dá uma olhada lá depois. Então, a gente falou que o multímetro a gente precisa sempre tomar cuidado quando vai adquirir um multímetro. Por quê? Porque alguns multímetros têm uma faixa limitada dentro dos ranges de algumas... Porque o multímetro tem algumas limitações em algumas grandezas físicas aqui, né? Então o range é limitado para aquilo que a gente precisa, tá? Então, às vezes você compra um multímetro de uma ótima marca, paga caro, e aí na hora que você vai usar o multímetro ele não atende a sua necessidade. Então fica de olho, presta atenção e toma sempre cuidado com o multímetro que você vai comprar, tá? Nem sempre o mais caro vai resolver o seu problema e nem sempre o mais barato vai te atender também. Então você, antes de comprar, pesquisa, olha na internet, né, vê aquilo que você precisa e aí depois você sai pesquisando o preço para comprar ou na internet ou numa loja física, tá certo? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Desse lado aqui, nós temos um componente que a gente chama de relé, tá? Esse aqui é um relé do tipo PTC. E desse lado aqui nós temos
o protetor térmico, né, que a gente costuma chamar de protetor térmico do tipo 4TM. Tem um outro protetor térmico que é o 3/4, com rabicho ou sem rabicho. A gente vai falar hoje aqui do protetor 4TM e vamos falar do relé PTC, que é esse cara aqui. E essas outras duas peças, na verdade, a gente tem o que aqui? Um relé PTC, tá? Só que ele tem um corpo todo injetado aqui de plástico, onde a gente consegue encaixar o protetor térmico, e aí às vezes a gente chama esse cara aqui de conjugado, né? Ou seja, num corpo só a gente tem o PTC e o protetor térmico, né? Mas nada mais do que essas duas pecinhas aqui integradas, tá bom? Então, para começar, a gente vai desenhar aquele compressorzinho maroto, né? Maravilha, fala sério, hein? Que compressor lindo, ó. Vou até fazer o pezinho dele aqui, ó. Maravilha, hein? Então, a gente tem ali o compressor, a gente já sabe, né, que aqueles bornes ali, eles costumam ter uma sequência, tá? Pelo menos até o começo dos anos 2000, alguma coisa assim, a gente tinha um padrão. A gente sempre tinha ali escrito, né, comum, auxiliar e marcha. Hoje em dia a gente tem alguns compressores importados que às vezes fogem um pouquinho disso daí, mas normalmente, pelo menos os compressores de fabricantes mais conhecidos costumam ainda manter esse padrão aqui. E se um dia você esquecer, mira os 3 dedos aqui, ó, que você vai lembrar sempre, né? E aí vai ser o quê? Corinthians, meu amor. Gostou, né? Ah, você não é corintiano? Não, então esquece que eu falei isso aí, continua no vídeo aí. Beleza? Então vamos lá. Ó. Então o que a gente tem aqui? Então primeiro, vamos desenhar aqui como se a gente fosse fazer uma partida direta do compressor. Então a gente teria aqui uma tomadinha, beleza? E aqui, vou desenhar um pouquinho mais para cá, e aqui nós teríamos, por exemplo, o protetor térmico. Tá? Então protetor térmico. Maravilha? Então, o que é o protetor térmico? O protetor térmico, ele é um componente que dentro dele, ele vai ter 2 chapinhas de metal, tá? Essas chapinhas de metal, elas têm um coeficiente de temperatura diferente. Esse é o termo que a gente utiliza. Então, a gente vai ter aqui um fio, aqui outro fio, ou nós vamos ter um terminal, um conector, igual a gente tem nesse caso aqui. Qual que é a função do protetor térmico? O protetor térmico ele tem 2 funções. Proteger o compressor contra alta temperatura e contra Ele tem 2 funções. Proteger o compressor contra alta temperatura e contra sobrecarga de corrente elétrica. Tá? Então ele tem essas 2 funções. Quando ele detecta uma dessas 2 situações, uma das plaquinhas acaba aquecendo, né, com um coeficiente diferente de temperatura, e ela enverga dessa forma aqui, ó. Quando ela enverga, o que acontece? O contato aqui entre as duas é eliminado. Então a gente não tem mais a passagem de tensão e corrente elétrica por ali. E aí, obviamente, o compressor acaba desligando. Tudo bem? Então aqui a gente tem uma representação mais esquemática, né? E aqui é a forma como a gente às vezes encontra em alguns esquemas elétricos. Tudo bem? Então, aquela parte ali de cima que dobra seria essa pecinha aqui de cima. Né? Então, quando está numa situação normal, ele permite a passagem de corrente elétrica e quando ele aquece ou tem uma sobrecarga, ele enverga e abre o contato. Tá certo? Então, como é que a gente faz para testar esse cara aqui? Esse cara aqui é um componente bem simples. A gente vai colocar o multímetro na escala de continuidade, né? Sempre testando o multímetro antes de iniciar o teste, ó. Maravilha, então esse cara está funcionando da forma adequada. E a gente vai pegar aqui, ó, é onde a gente conecta no compressor, lá no board. Vamos colocar uma ponta de prova aqui. E a outra ponta de prova é onde a gente liga a rede elétrica. Então maravilha, ó. Esse cara aqui ele está permitindo a passagem, a condução de corrente elétrica, tá? Então ele está funcionando da forma adequada. Não tem muito mais o que testar aqui, tá bom? Então todos eles vão ser testados dessa forma,
Então, simplesmente, eu coloco o multímetro aqui, maravilha, e faço o teste de continuidade. Nesse teste aqui, o valor de resistência ohmica não interessa tanto para a gente, porque como a gente está tratando aqui de um contato, né, que vai abrir e fechar de acordo com essas situações que a gente falou, para a gente é importante saber se esse contato na temperatura ambiente, né, que é essa situação aqui, que ele esteja fechado. Tá bom? Se ele estiver aberto nessa temperatura ambiente aqui, aí ele está com defeito, aí a gente já pode descartá-lo, tá bom? Mas esse caso aqui ele está legal, esse é o teste que a gente faz. E o que esse cara vai fazer? Como a gente já falou, ele vai permitir, né, vamos desenhar aqui, ó, vamos falar que aqui é uma fase, então ele vai permitir a passagem de corrente e tensão lá para o pino comum do compressor. Maravilha? E aí a gente vai ter um outro fio, que a gente pode chamar ele de neutro, que vai entrar direto na bobina marcha. Tá certo? Então esse cara aqui vai entrar direto na bobina marcha. Na verdade eu vou fazer até uma correção aqui. Ou melhor, vamos começar desenhando assim, aí depois a gente redesenha isso daí. Então esse outro fio ele vai direto na bobina marcha. Então lembra que a gente falou lá também no treinamento, no vídeo, né, de compressor? O compressor, depois que ele entra em funcionamento, ele precisa só dessa bobina aqui para continuar funcionando, tá bom? Então por isso que ele é ligado dessa forma. Então uma fase vai direto lá no pino comum do compressor e a outra fase direto no marcha. E na outra bobina a gente vai ter quem? Na outra bobina a gente vai ter o tal do PTC. Então vamos desenhar dessa forma aqui só para ficar fácil o entendimento. Então é como se a gente tivesse um jump aqui, né? Ó. É como se a gente tivesse um jump aqui, entrando no PTC, e do PTC vai lá para o auxiliar. Tá? Lembrando que é só um diagrama pictório, tá? É um desenho pictório, na verdade, tá? Então o que acontece? Toda vez que esse cara é energizado, a corrente elétrica, tensão, vai até o pino comum, alimenta a bobina principal, tá? E durante a partida, esse cara aqui, ele vai estar frio, né? Ele vai estar com uma temperatura ambiente. Toda vez que ele estiver nessa condição, ele vai permitir que a corrente elétrica também venha para cá. Então ela vai chegar até aqui, vai alimentar essa bobina e o compressor vai funcionar. Assim que o compressor liga, é coisa muito rápido. Aqui dentro a gente vai ter uma pastilha que esquenta muito rápido. E essa pastilha, que também se chama PTC, ela tem uma determinada propriedade. Qual que é a propriedade? Toda vez que essa pastilha está fria, ela é condutora de eletricidade. E toda vez que ela esquenta, ela vira um material isolante. Então assim que o compressor parte, ela esquenta e ela corta a alimentação da bobina auxiliar. Então dessa forma, eu não preciso mais da bobina auxiliar, porque eu já tirei o motor da inércia, já coloquei em funcionamento, maravilha? Então ele continua funcionando dessa forma. Esse cara aqui é o PTC, tá? Só que em vez de ele ter dois fios, que nem eu desenhei aqui, esse cara aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó, ele tem dois furinhos. Esse cara aqui, ele vai direto nos dois pinos do compressor, tá? Essa daqui tá abertinha, deixa eu ver aqui, Lucas. Ah, essa aqui tá abertinha, então vamos mostrar aqui. Então aqui a gente tem um relé PTC fechadinho e aqui eu já deixei o outro aberto, pra vocês darem uma olhada. Então eu vou tirar essa tampinha. Então aqui, ó, é onde a gente entra com a alimentação, tá bom? E essa alimentação, ó, ela é uma chapinha, um metal. Então eu entro com um fio aqui e ele já vai ligado direto no pino marcha do compressor. Então ele já joga a alimentação direto lá no marcha do compressor, tá? E aí ao mesmo tempo eu jogo a alimentação nessa outra conexão que a gente tem aqui, ó, tá? Então essa pastilha, ó, vou até tirar ela daqui, ó, vou soltar mais uma vez. Essa pastilha, toda vez que ela tá fria igual aqui, olha que legal.
Ó, um multímetro na escala de continuidade. Essa pastilha, ela permite a continuidade. Vendo? E conforme ela esquenta, conforme ela aquece, ela vira um material isolante e ela não permite mais a continuidade. Então é assim que o relé PTC faz o liga e desliga da bobina auxiliar durante a partida do compressor, tá certo? Vamos redesenhar isso aqui então, só para ficar um pouco mais claro. Então a gente poderia redesenhar isso dessa forma, né? Para ficar mais claro a gente entender. Vou desenhar o relé bem grandão aqui, hein? Então é como se esse relé fosse assim, ó. Então, um ligado no auxiliar, outro no marcha e o outro cabo de alimentação ligado do lado da bobina marcha, né? E aqui no meio nós temos a pastilha. Beleza? Então é mais ou menos dessa forma aqui que vai acontecer a partida do compressor. Então, professor, eu preciso abrir o relé para conseguir realizar esse teste? Não, não precisa. Simplesmente você vai fazer o quê? Você vai pegar o multímetro, tá certo? Você pode até colocar nesses dois furinhos direto, que é mais simples, ó. E se ocorrer o apito, né? Se ocorrer a continuidade, já era, tá testado. Esse cara aqui tá bom, tá? Então, o problema deve ser outro. E quando que esse cara aqui fica ruim, professor? Esse cara aqui fica ruim quando essa pastilha aqui estilhaça. Então, toda vez que essa pastilha quebra, né? Por devido ao desgaste de uso dela mesma, acaba trincando, ela estilhaça inteira, aí já era, aí ela não vai mais funcionar da forma adequada. Então, normalmente, quando isso daqui acontece, na hora que você pega esse cara aqui, ó, esse relé, e você balança, ele faz um barulho, né, como se fosse um chocalho. Você balançou, fez barulho de chocalho, já era. Essa pastilha está toda quebrada lá dentro. Então, nesse caso aqui, o relé já era. Foi embora, pode trocá-lo, tá? Agora, a gente tem que tomar muito cuidado. Por que muito cuidado? Lembra que a gente falou lá no outro vídeo? Cada compressor tem um valor de LRA e ele está relacionado ao quê? A quantidade de fios, né, que tem lá no enrolamento do compressor, o diâmetro desse fio e uma série de outros fatores, tá? Isso implica no quê? Que para cada tipo de compressor eu vou ter um determinado relé e um determinado protetor, tá certo? Então a gente tem que tomar cuidado, porque essas peças elas não são 100% intercambiáveis. O que é intercambiável, professor? É quando eu tiro uma peça de um compressor e consigo aplicar ela em outro compressor e ele funciona da mesma forma. Tá? Então essas peças não são intercambiáveis e às vezes você coloca um relé de um compressor no outro e o compressor não funciona. Aí você faz o quê? Condena o compressor. Então toma cuidado com isso, né? Porque senão a gente acaba condenando o compressor de forma inadequada, tá certo? Professor, eu queria saber exatamente qual é o relé e qual é o protetor que vai naquele determinado compressor, como é que eu faço? Então a melhor coisa é você entrar no site do fabricante, baixar lá o datasheet, né, a folha de dados, e lá vai ser informado para você qual é o modelo exato de relé e de protetor. Tá? E aí eu vou te dar um aviso também. Se você for comprar esses componentes aqui em lojas de grande porte de refrigeração e ar-condicionado, né, nos grandes fornecedores, talvez eles não consigam te fornecer o modelo exato. Por quê? Às vezes você vai num grande fornecedor e ele te oferece isso aqui como, você precisa de um relé para um compressor de 1/4, você precisa de um relé para um compressor de meia, para um compressor de 1/8, para um compressor de 3/4. Então assim, ele tem lá o componente por capacidade de compressor e não por característica de corrente e tensão elétrica do compressor. Então só toma cuidado com isso para você não comprar um componente e chegar lá na hora não funcionar. Tudo bem? Então fica atento a isso. Fora isso, professor, o que a gente vai ter? Então, por exemplo, nesse cara conjugado aqui, caramba, professor, tem um monte de borne aqui, para que serve tudo isso? Então vamos lá, vamos entender.
Desse lado aqui, se você olhar, não sei se vai aparecer na câmera. Na câmera não, né? Câmera é de refrigeração comercial, né? Não sei se vai aparecer na câmera. Agora sim, professor. É esse símbolo aqui de aterramento, ó. Então, basicamente, isso daqui é o quê? Você vai ligar um fio de aterramento aqui e outro lá naquele aterramento do compressor. E aí você pode ligar nos outros dois bornes aqui um aterramento da placa, por exemplo, e um aterramento do gabinete. É isso que um fabricante de refrigerador normalmente vai fazer, tá certo? Aqui é a entrada de energia do protetor térmico. Aqui normalmente a gente usa para fazer algum determinado jump em vez de emendar fio. E aqui é onde a gente vai ligar a outra fase. Então normalmente, ó, dá uma olhada, ó. Esse relé aqui, ó, tá vendo? Esse relé, ele só tem um bornezinho aqui, ó, tá vendo? Os outros 4 bornes dele é picotado, não serve para nada, não tem funcionamento, tá? Então significa que esse tipo de relé aqui, ele deve ser aplicado somente em compressores que não utiliza capacitor. Se você olhar esse outro relé aqui, ele tem 3 bornes. No caso desse tipo de relé aqui, ele já pode ser usado em algumas aplicações junto com capacitor. Então nesse caso aqui a gente ligaria, por exemplo, uma fase aqui, maravilha, e olha aqui, ó, o capacitor. O capacitor a gente ligaria aqui, em alguns casos, tá certo? Então esse daqui seria um tipo de relé com aplicação para ligação com capacitor. Mas repito, você consegue encontrar todas essas informações, inclusive esquema elétrico, diagrama elétrico, forma de montagem, no site do fabricante do compressor, lá no tal do datasheet, na folha de dados. Então se você tem alguma dúvida, poxa, não sei se liga assim ou assado, tô com dúvida. Pega lá o modelo do compressor, entra no site do fabricante, tá? E aí você vai conseguir verificar certinho o tipo de montagem. Então é bem simples, tá? Não faça uma ligação errada por preguiça. Então para um pouquinho, vai lá, olha e faça a ligação correta e não tenha nenhum outro problema com isso, tá? Agora sim a gente vai entrar na outra parte dos capacitores. A gente tem aqui, na verdade, ó, só esse capacitor aqui que eu estou segurando, que é para aplicação em refrigerador. Porém, o funcionamento deles é semelhante. Esse capacitor aqui, por exemplo, é para condicionador de ar, né, mais especificamente para compressor de ar-condicionado. Esse capacitor aqui é um capacitor para micro-ondas. E esse capacitor aqui é um capacitor de partida, né, um capacitor start. Vamos ver aqui, ó, você vê que o tipo de construção dele é diferente, né? Ó. Então, normalmente os capacitores que a gente fala que é start, que é um capacitor do tipo eletrolítico, ele vai ter essa carinha aqui, ó, por cima, tá vendo? E ele sempre vai ser de plástico, redondo e preto. Esse capacitor aqui é um capacitor do tipo permanente. O capacitor do tipo permanente, ele pode ser de alumínio, igual esse daqui, ele pode ser de plástico cinza, ou ele pode ser quadrado, de plástico preto. Então ele pode ter essas 3 características, tá? Basicamente a gente vai ter o que aqui então? Nós vamos ter capacitores. Então, capacitores permanente. E vamos ter capacitor eletrolítico. O capacitor eletrolítico permanente, tanto um quanto o outro, basicamente vai auxiliar na partida do compressor e no sentido de rotação do compressor em alguns tipos de motor, tá? Pra gente não adianta ficar entrando muito na parte técnica da elétrica, mas basicamente o capacitor vai adiantar a corrente elétrica com relação à tensão. Então se a gente olhasse, por exemplo, um diagrama fasorial, a gente conseguiria enxergar isso daí, tá? Aí a gente conseguiria ver lá no gráfico de seno e cosseno. Puta, tô falando inglês, né? Então, para você ver, num negocinho desse a gente entra num mundo da elétrica que é vasto. Então a elétrica ela é muito vasta. Então por isso é importante a gente conhecer pelo menos o básico da elétrica, né? Só aproveitando aqui,
puxando um gancho, né? Um jabazinho, né? Vamos fazer um jabazinho que é importante também. Todos os nossos treinamentos, eles sempre vão ter uma parte de elétrica específica aplicada para aquele determinado segmento, para que você consiga trabalhar dentro daquele ramo, né? Então a gente não vai entrar na elétrica de forma profunda, porque ela é muito vasta e tem coisas que às vezes a gente não tem necessidade de estudar para resolver um determinado problema, mas para aquilo que a gente precisa para resolver aquela proposta nossa de treinamento e conseguir solucionar o problema do cliente, a gente vai aprender também, tá bom? Então, só resumindo, o que a gente precisa saber aqui por hora? Que esses caras aqui servem para auxiliar na partida do compressor, tudo bem? E aí, basicamente, no capacitor permanente, ele vai ficar ligado junto com o compressor durante todo o período de funcionamento do compressor. Então, o compressor ligou, esse cara aqui vai funcionar junto, tá? O compressor desligou, ele cai fora. O capacitor eletrolítico, ele serve só para dar o arranque, é o torque mesmo, o arranque, né? Assim que o compressor parte, ele tem que ser desligado, porque senão ele acaba estourando, tá bom? Aí solta uma fumaça esquisita, solta uns líquidos lá de dentro. Esse cara aqui ele só pode funcionar durante a partida. Alguns segundos, partiu o compressor, ele tem que cair fora. E para isso a gente vai ter alguns componentes, né, como o relé amperimétrico e o relé voltimétrico, no caso da refrigeração comercial, para compressores monofásicos, tá certo? Então a gente tem alguns recursos para fazer ele iniciar, partir o compressor e cair fora. E aí ele vai ficar desligado e só vai funcionar de novo na próxima partida do compressor. Só por curiosidade, nos refrigeradores a gente utiliza compressores de baixo torque de partida. E nos bebedores, por exemplo, cervejeiras, expositor vertical, a gente usa compressores de alto torque. No compressor de alto torque, geralmente a gente usa um capacitor eletrolítico junto. Por quê? É um compressor que sempre precisa atender de forma rápida uma demanda. Então, por exemplo, no chopp, acabei de tirar um chopp, né? Aí passou alguns minutos, a chopeira desliga. Aí vem outro cara, pede outro chopp, eu preciso tirar outro chopp. Então o compressor ele precisa sempre ligar rápido, ele não pode ficar esperando um tempo de equalização da pressão, igual a gente falou da outra aula. Tá? Assim que a temperatura subiu, esse cara tem que ligar. Então é um outro tipo de compressor que a gente não usa em refrigerador, só para vocês terem uma ideia. Né? Em resumindo, o que a gente vai ter de informação aqui? Ó? Vamos pegar esse capacitor que está escrito com letras grandes aqui. Né? A gente vai ter aqui, por exemplo, ó, 50 não sei o que F, mais ou menos 5%. Vamos escrever aqui então, vamos ver o que é isso. Vou até pegar outra cor, então vai estar escrito lá assim, ó, 50, aí tem essa letra aqui, F, mais ou menos 5%. Vamos decifrar aqui isso aqui então. Essa letra aqui é a letra grega Mi, tá? Que representa a grandeza, ou melhor, o submúltiplo micro. Essa letra aqui é a letra que representa a grandeza física de capacitância, que é o Faraday. Então, quando a gente vê essas duas letras juntas aqui, o que ela está representando? Ela está representando o tal do micro Faraday. Beleza? Quando você vê isso daqui, então, por exemplo, no capacitor, ele está falando aqui, ó, esse é um capacitor de 50 microfaraday, tá certo? Porém, em muitos capacitores, essa letra aqui, ela sai de forma bem esquisita na impressão. Em algumas delas, ela sai assim, ó, com a perninha bem curtinha, bem quase nada. E aí, muita gente acha que o que está escrito aqui é U. Aí chama isso aqui de UF. Ah, eu tenho um capacitor de 50 UF, né? Quando na verdade a gente está falando de microfaraday, tá bom? Então se você não sabia, já guarda aí no seu repertório de termos técnicos, né? Que a gente está falando aqui de microfaraday. Porém, se você for na loja comprar e o vendedor falar assim, ó, esse capacitor que você quer aí acabou. Às vezes o cara não sabe que é microfaraday e aí ele fica com vergonha de falar. Aí, quando acontecer uma situação dessa, você fala assim, então me vê o de 50 UF,
Pode ser, você tem? Ah, tenho. Então beleza, então me vê esse daí que serve também. Beleza? Ó, fica a dica. Aqui ele vai falar o quê? Ó? Mais ou menos 5%. Significa o quê? Esse cara ele pode passar 5% com relação a 50% ou ficar até menos 5%. Então é uma tolerância. Então esse cara aqui ele tem que trabalhar dentro dessa faixa. Se tiver dentro dessa faixa, ele tá ok, tá bom? O que mais que a gente vai ter aqui, ó? 440 VAC, 50/60 HZ. Então vamos lá. 440 VAC, 50/60 HZ. 440 volts alternado, AC. É isso que significa esse VAC. 440 volts alternado. Então, isso daqui, pessoal, é o limite de aplicação desse capacitor. Ou seja, não existe capacitor 110 e 220, pessoal. Existe o limite de aplicação do capacitor, a faixa máxima que ele suporta. Então, esse capacitor, eu posso aplicar ele num circuito 127 volts ou num circuito 220 volts, sem problema nenhum, tá certo? Que o limite dele permite, tá? 50 ou 60 Hz, que é a frequência da rede. Então esse cara ele vai funcionar bem aqui no Brasil ou no Paraguai, por exemplo. No Paraguai a frequência da rede deles é 50. Da nossa aqui no Brasil é 60 Hz. Tá? Então essas são as informações que vão estar lá no corpo do capacitor e a gente precisa se atentar a isso. Maravilha! Então, quando você vai comprar um capacitor, você precisa saber dessas informações. E para testar o capacitor, professor, você precisa saber dessa informação aqui pelo menos. Ó. Beleza? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse capacitor de 50. Aí no nosso multímetro, nós temos aqui uma escala, tá vendo? Ó, escrito CAP. Então eu vou colocar na escala, vou selecionar aqui, ó. Olha lá, ele já mostrou o F aqui para mim, ó. A letra F de Faraday. Então eu já estou na escala de capacitor. Esse multímetro aqui, como ele é automático, ele demora um pouquinho para fazer a leitura. Tá? Então eu tenho que colocar a ponta de prova no capacitor e esperar um pouquinho para ele realizar a leitura. E sempre, né, pessoal, antes de testar o capacitor, de colocar a mão nele, tenha certeza que ele está descarregado para que não ocorra nenhum acidente. Tá? Para que você não receba essa carga e acabe tendo algum problema, tá bom? No caso aqui eles já estão descarregados. A gente vai pegar aqui, ó. Ah, só mais um detalhe, né? Tá vendo que esse lado aqui tem 4 encaixes e esse outro lado também tem 4 encaixes? Só que eles são jampeados aqui por dentro, ó. Então esse é o mesmo que esse, que é o mesmo que esse, que é o mesmo que esse. Então esses 4 representam um lado. A mesma coisa do outro lado, tá? Então não se preocupa que tem um monte de encaixe aqui, porque eles têm dois lados só o capacitor, né? A parte que entra e a parte que sai. E vice-versa, ele não tem polaridade, né? Você pode colocar entrada e saída aqui, ou entrada e saída aqui, sem problema nenhum. Vou colocar aqui, ó, vamos esperar. E aí, quanto tá aparecendo aí pra gente, Lucas? 50.7. Maravilha, então tá dentro da faixa de tolerância, tá certo? Então a gente pode considerar que esse cara aqui está ok, capacitor em bom funcionamento. Vamos dar uma olhada nesse pequenininho aqui, ó. Esse pequenininho aqui, ó, tá meio ruim de ver, ó, mas ele é de 5 microfaraday. Tá vendo aqui, ó, 5 microfaraday. Conseguiu mostrar aí para eles? Maravilha. Então vamos testar aqui, ó, você vê que ele é fechado a capa aqui de cima, né? Já vem com a fiação aqui da rede elétrica. Também já está descarregado, pessoal, não precisa se preocupar. Olha lá, eu coloquei as duas pontas de prova aqui, vou esperar um pouquinho e olha lá, 4,9977, né? 4.977. Maravilha, dentro da faixa de tolerância também, capacitor também, está bom. Existe outra maneira de testar capacitor, professor? Todas as outras maneiras, pessoal, são paliativas, né? São formas erradas, incorretas de você verificar
um capacitor. Por quê? Por exemplo, esse capacitor aqui de 50. Quando esse cara aqui começa a ficar ruim, esse valor de capacitância dele começa a descer, tá? Então, às vezes ele está com 30 microfarad, 25 microfarad, ou seja, ele ainda tem capacitância dentro dele, só que ele já caiu pela metade, tá? Porém, se você fazer um teste de forma paliativa, a forma paliativa vai te dar uma resposta. E aí você vai achar que o seu capacitor está bom, quando na verdade ele já perdeu mais de 50% do valor dele, tá? E aí o que vai acontecer? Você vai condenar o compressor. Beleza? Olha que chato. Você vai condenar um compressor, vai fazer o cliente gastar uma grana alta, quando você podia simplesmente trocar uma peça que custa aí 20, 10 reais, 30 reais. Tá certo? Então não tem jeito. A gente precisa ter um capacímetro na mala de ferramenta. Poxa, professor, mas esse multímetro igual o seu aí é caro, tem um monte de função. Tudo bem, eu concordo. Às vezes a gente tem alguns multímetros que tem um preço elevado. Então, nesse caso, você faz o quê? Compra um multímetro, compra um alicate mais barato, tá? E compra separado um instrumento que só lê capacitor, que aí você vai pagar também 100, 150 reais. O inconveniente é que você vai ter que andar com 2 instrumentos de medição, né? Mas é melhor você andar com 2 e conseguir realizar todas as medições que você precisa do que andar com um que não tem as grandezas que você precisa, tá? Então lembrando, o que o multímetro precisa ter? Ele precisa ler corrente elétrica, tá? Alternada, então ele precisa do alicate. Então pra gente aquele multímetro quadradinho, só ele não serve, eu preciso ter um alicate amperímetro, tá certo? Ele precisa ler corrente elétrica, tensão elétrica alternada e contínua, resistência ohmica e capacitância. Então essas são as grandezas mínimas que a gente precisa. Pô, se der para ler frequência, já ajuda? Pô, já ajuda, já é uma coisa a mais, tá? Mas ele precisa ter pelo menos essas que a gente citou. Bem, então você vê que são testes muito simples que a gente faz nesses caras aqui e complementam aqueles testes que a gente fez de compressor, tá? Então com isso daqui a gente consegue fechar ali o diagnóstico do compressor. E aí eu consigo saber exatamente se o nosso problema é compressor, relé, protetor térmico ou capacitor. E aí você pode, com segurança, dar o seu veredito e condenar ou não o compressor do seu cliente. Lembrando que esse teste aqui, tudo isso que a gente viu, são para compressores do tipo on-off, que você vai encontrar em refrigerador, bebedor, expositor, cervejeira, freezer. Então uma gama de equipamentos onde você vai conseguir dar o diagnóstico correto do compressor, certo? Tem alguma pergunta aí pra gente, Lucas? Professor, quando que vai ter algum vídeo falando sobre o compressor inverter? Ah, Sempre logo, fala de on-off, por que a gente não pode falar de inverter logo, também? logo a gente vai falar do inverter, né? A gente está preparando um material bem legal para vocês, né? Ele não está pronto devido a essas correrias, fim de ano e tudo mais, mas a gente está preparando um material bem legal e em breve a gente vai falar também sobre o compressor inverter, né? E aí a gente vai conseguir desmistificar o compressor inverter. E eu sinto muito em dizer para vocês que depois que a gente fizer esse treinamento sobre compressor inverter, vocês vão ficar desapontados. Porque vocês vão falar, é só isso? É só isso, tá? Mas enquanto vocês não ficam desapontados, aguarda aí que logo logo a gente vai falar sobre compressores inverter também e a gente vai abordar outros temas também, né? A gente está preparando algumas coisas bem legais aqui para vocês. Vamos mostrar, por exemplo, como se faz limpeza no sistema. A gente vai usar um sistema de climatização, vamos mostrar todos os detalhes, os produtos que a gente usa. Enfim, tem muita coisa legal que vai rolar até o dia 16, então não perca, né? Todo dia, às 19h30, a gente vai ter sempre um conteúdo muito legal aqui para vocês. E mais uma vez, não se esquece, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, entra lá no comentário que eu tô de olho em você, hein? Senão eu vou parar de postar conteúdo. Entra lá, digita qualquer coisa, blá, 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 mete a mão no teclado, tá? Porque o YouTube ele quer saber disso. Mas professor, eu tenho uma dúvida, digita a sua dúvida lá que a gente vai responder para você, vai procurar fazer a melhor abordagem possível, tá? Então se inscreva, ative o sininho e olha lá nos links, não esquece, hein?
até o dia 16, a gente vai ter até 50% de desconto ainda nos treinamentos presenciais, onde tiver vaga, né? Conforme as vagas forem acabando, já era, acabou, um abraço. E a gente tem os combos também de treinamento online. Então, fica ligado, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até mais. Boa noite.